compreenda melhor o passado. O presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra Profecias. Olá, boa noite, bem-vindos ao Ligados na Palavra. Hoje estamos aqui para dar continuidade ao estudo que vimos fazendo já há algumas semanas, acerca do livro do Apocalipse. Semana passada estudamos as 7 igrejas e hoje nós vamos estudar os 7 selos. Mensagens repetidas, não sucessivas na profecia. Deus repete para nos dar uma melhor compreensão dos períodos que se sucederam ao longo da história cristã. Mas antes, nós vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo Deus grande e santo que tu és. Louvado seja o teu nome, Pai querido, pelo teu amor, pela tua bondade, pelas oportunidades que tu crias na nossa vida para nossa salvação. E esse estudo, o fato de estarmos agora em contato com a tua palavra, é uma dessas oportunidades. Por isso te pedimos em nome de Jesus, para que o Espírito Santo desça sobre nós, para que ele venha nos ensinar, Senhor, para que a tua palavra seja eficaz na nossa vida, que ela seja viva, que ela produza vida e vida em abundância, Senhor. Vida com qualidade de vida ainda aqui nesse mundo, mas que ela nos mostre o caminho da vida eterna que está em Cristo Jesus. Nos faz entender, nos faz aceitar e viver para a honra e glória do teu santo nome e para nossa salvação, nos faz viver, Senhor, de acordo com a tua vontade. Vem estar conosco através do Espírito Santo, nos cerca com os teus anjos, em nome por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai Santo. Então, na continuação, nós vamos ver hoje o capítulo 6 do Apocalipse. Nós vamos ver sobre os 7 selos. Esses 7 selos, o cenário deles, o contexto é o seguinte. Nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse, nós vemos João descrevendo o santuário celestial. Ele descreve um ser sentado no trono, que na realidade ele não encontra palavras para descrever realmente esse ser que está sentado no trono, tamanha a glória desse ser, tamanho o brilho desse ser, e ele não pode ver direito, mas ele descreve a sala do trono no santuário celestial como sendo em volta do trono muitas pessoas vestidas de branco, com coroa na cabeça. Isso nos faz entender que são pessoas que já receberam a recompensa. E em volta do trono, 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, João descreve como sendo serafins, porque eles têm 6 asas, conforme está lá em Isaías. Isaías descreve bem essa categoria de anjos. Nesse contexto da sala do trono, João vê esse que está sentado no trono com o livro dos 7 selos na mão, e João diz que ele chorava muito, porque não havia ninguém digno para abrir o livro dos 7 selos. Até que alguém diz, um dos 4 seres viventes diz para João
o que nós lemos no Apocalipse capítulo 5, verso 5. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, um dos 4 seres viventes consola João, dizendo que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é Jesus, venceu para abrir o livro. Quando João se volta, na realidade, ao invés de um leão, ele vê um cordeiro, porque é como cordeiro que Jesus recebe das mãos de Deus Pai o livro dos 7 selos. E gradativamente o cordeiro vai abrindo os selos. Um a um, o cordeiro vai abrindo os selos. Por que que ele é digno? Nesse momento em que é declarado que só Jesus é digno de abrir o livro, os que estavam, os seres viventes e aqueles que tinham vestimentas brancas e coroas, eles se prostram diante de Cristo, eles lançam suas coroas diante de Jesus e eles entoam um novo cântico dizendo: porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso no capítulo 5, no verso 9. Jesus é declarado digno de todas as coisas e de receber honra e glória pela eternidade sem fim, porque ele venceu a Satanás lá no deserto, ele venceu Satanás na cruz e ele nos convida a vencer junto com ele também. E nesse contexto aparecem 4 cavalos e 4 cavaleiros. Esses 4 cavalos e 4 cavaleiros estão relacionados aos 4 primeiros selos do Apocalipse. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º selo, respectivamente, correspondem aos 4 cavalos e 4 cavaleiros do Apocalipse. Você já deve ter ouvido falar nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem são eles? É isso que nós vamos estudar agora. Por que que Deus usa a figura de cavalos ou de carros? Em Jó 39, 19 a 25, nos dito que cavalos são símbolos de força, de rapidez, de poder, de coragem, mas em Zacarias capítulo 1, versos 8 a 11, cavalos e carros são símbolos de mensageiros da parte de Deus. Então, a cada selo que Jesus abre, que o Cordeiro abre, do livro dos 7 selos, porque é um livro único, com 7 selos, é um livro que contém a história da humanidade e que estava nas mãos de Deus Pai. Deus Pai, então, entrega para Jesus e ele gradativamente abre selo por selo. Quando Jesus abre o primeiro selo, um dos 4 seres viventes diz: vem. E aí sai o cavalo e o cavaleiro para desenvolver a sua missão. Cada um deles tem uma missão, tem a missão de nos falar sobre um período da história cristã. E assim surge o primeiro selo. Esses cavalos e esses cavaleiros não são pessoas, são conceitos. Então, o primeiro selo, ele está relacionado ao primeiro século da era cristã. Nós vemos aqui o período aproximado do ano 31 ao ano 100, que corresponde à igreja de Éfeso. Então, não é uma profecia sucessiva, é uma profecia repetitiva. Apenas o enfoque é diferente. Nas igrejas, nas 7 igrejas, o enfoque era o aspecto interno das igrejas. Agora, a condição que o cristianismo estava enfrentando no mundo. Então, o enfoque aqui é o exterior do que a igreja enfrentava. E o ano 31, porque foi o ano que Jesus morreu,
e o ano 100, que foi o ano em que aproximadamente João, o apóstolo, morreu também. E esse selo, ele fala de conquista. É o período da doutrina pura, o período que corresponde à igreja de Éfeso. E Deus nos diz o seguinte, lá no capítulo 6, verso 1 e 2, ele nos diz o seguinte: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi, como se fosse voz de trovão: vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o primeiro selo que é aberto, o primeiro ser vivente diz: vem, e o cavaleiro sai. A cor desse primeiro cavalo é branca. Por quê? Porque simboliza a pureza do Evangelho. A primeira fase da era cristã, a doutrina pura. E é nos dito que o cavalo branco, ele saiu vencendo e para vencer. É o período da história cristã em que o Evangelho é pregado rapidamente a todo o mundo habitado de então. É isso que nos diz Colossenses capítulo 1, versos 5 a 6 e o versículo 23 também. Esse é o período em que, dentro do Império Romano, havia aproximadamente 5 milhões de cristãos. E após o derramamento do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, que está descrito para nós em Atos 2, essa pregação, a evangelização da mensagem de Cristo se espalha pelo mundo inteiro, a ponto de que todo o mundo habitado da época conheceu a mensagem do Evangelho. Por isso o cavaleiro é vitorioso, por isso ele tem uma coroa, por isso é nos dito que ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo, a cor do cavalo já muda. A cor do cavalo aqui é vermelha e abrange o período do ano 100, que foi quando o apóstolo João morreu, e se estende até o ano 313, quando Constantino assina o Edito de Tolerância de Milão, e o Império Romano, então, passa a ter, assim, assume o compromisso de respeitar toda a crença religiosa. E aí, para a matança dos cristãos. Esse período corresponde à igreja de Esmirna. E a característica desse selo, a mensagem desse selo é guerra, é morte. Veja o que Deus nos diz nos versos 3 e 4 do capítulo 6. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Esse é o período da perseguição religiosa do Império Romano pagão contra os cristãos, os fiéis à palavra de Deus e ao Evangelho que Jesus tinha pregado, que Jesus tinha ensinado. Esse é o segundo e o terceiro século. Nessa época, os homens, veja que esse cavalo e esse cavaleiro, melhor dizendo, ele tem uma espada. O cavalo vermelho, a cor vermelha, segundo Isaías 1,18, significa o pecado. Esse cavalo vermelho, ele representa guerra, corrupção inclusive das doutrinas cristãs e mortandade. O cavaleiro que está sobre ele representa o Império Romano pagão na pessoa dos seus imperadores, que passaram a perseguir, a matar os cristãos. E o terceiro selo, agora a cor do cavalo muda também. Nós vimos o primeiro selo, um cavalo branco, representando a pureza doutrinária do primeiro século.
O segundo selo é o cavalo vermelho, representando a matança que Roma pagã desenvolveu contra os cristãos do segundo e terceiro século. E agora a cor do cavalo é preta. O preto é o contrário do branco. Se o branco representava pureza doutrinária, o cavalo preto representa justamente ao contrário. E esse cavalo preto, ele representa a escassez da palavra de Deus nesse período, fome, mas fome da palavra de Deus, e o período é de 313, quando foi assinado o Edito de Constantino proibindo a matança de cristãos, e se estende até 538, quando a última tribo bárbara, a tribo dos ostrogodos, ela é eliminada do Império Romano, que ela era uma tribo ariana, e aí então o bispo de Roma pode desenvolver com todo o poder, exercer com toda a força o seu poder. Esse período do terceiro selo, ele corresponde ao período da igreja de Pérgamo. E Deus nos diz assim no verso 5: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Então Jesus abre o terceiro selo, o terceiro ser vivente diz: vem. E o cavalo preto com o seu cavaleiro, que tinha uma balança na mão, sai para trazer a sua mensagem. E no verso 6 ele continua: e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso está no verso 6 do capítulo 6. Então, nós vemos aqui uma série de simbologia. Obviamente que o primeiro selo, o cavalo branco, o segundo selo, o cavalo vermelho, o terceiro selo, que é esse, o cavalo preto, tudo aqui é simbólico. Nós vamos ter, a partir do 6º selo, literalidade, mas até lá tudo é simbólico. Então nós vimos que esse cavaleiro tem uma balança na mão e que ele traz uma balança na mão e que 1 denário poderia comprar só 654 gramas de trigo ou 1.962 gramas de cevada, ou seja, quase 2 quilos de cevada. O que é que isso significa? Essa balança que esse cavaleiro traz nas mãos, balança, segundo Jó 31:6 e Daniel 5:27, conforme nós vemos aqui, é símbolo de juízo, de julgamento. Já nesse período, lá para a igreja de Pérgamo, no período de 313 a 538, já era anunciado o juízo. E aqui Deus faz menção a esse fato através dessa balança que o cavaleiro traz na mão. E 1 denário representava a quantia de salário que um trabalhador ganhava por dia. E nessa situação aqui, com o que era para representar a escassez da palavra de Deus, porque é o tempo em que o bispo de Roma assume o trono e o comando da Igreja de Deus nessa terra, e a palavra de Deus começa a ser substituída, começa a ser, no lugar da palavra de Deus, começam a ser colocados os dogmas, começa a ser colocada a tradição da Igreja de Roma. Então, por isso, esse símbolo de fome, de escassez, porque normalmente 1 denário, com o dinheiro de um dia de trabalho,
um trabalhador poderia comprar até 24 quilos de cevada. E agora, segundo o que nos relatado aqui, dava apenas para comprar ou quase 2 quilos de cevada ou um pouco mais que meio quilo de trigo. O trigo, no Império Romano, era a comida dos nobres e a cevada da classe mais pobre. E aqui, segundo a Bíblia, o trigo representa o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, a doutrina pura. E a cevada representa exatamente o oposto. Representa a doutrina muito parecida com a verdadeira, mas uma doutrina falsa. Então, aqui Deus coloca a situação de que era preciso escolher ou comprar menos da verdadeira doutrina, da doutrina pura, ou se banquetear com a doutrina falsa. Era preciso se posicionar. Isso tudo para ilustrar o espírito de comercialização e materialismo que penetrou na igreja. Aqui é o tempo em que a igreja se une ao Estado e em troca da mesma situação, em troca de cargos no Estado, de benefícios, de incentivos do Império Romano, porque o Império Romano se tornou agora cristão através do batismo de Constantino. Então, começa a entrar dentro da igreja todo tipo de doutrina pagã, todo tipo de doutrina adulterada. Por isso que a quantidade de cevada é quase 3 vezes mais do que se pode comprar de trigo. É essa a figura que Deus usa para ilustrar a enxurrada de dogmas e de doutrinas falsas que entram dentro da igreja cristã. Mas é-nos falado também para não danificar nem o azeite, nem o vinho. O azeite, segundo Zacarias 4, 2-6, representa o Espírito Santo. E o vinho, segundo Mateus 26, 27-29, representa o sangue de Jesus. Mesmo nesse tempo de escassez espiritual, de fome espiritual, de miséria espiritual, tamanha a substituição que foi feita da palavra de Deus pela tradição, mesmo assim, mesmo nessa condição, o Espírito Santo continuaria fazendo o seu trabalho, continuaria aplicando na vida daqueles que o aceitavam e que reconheciam a necessidade que tinham de Deus, o sangue de Jesus, ou seja, a salvação, o sangue que Jesus derramou por nós lá na cruz do Calvário. No próximo período, nós temos um cavalo, aqui completando o que nós estávamos comentando sobre o terceiro selo, que é do cavalo preto. Pedro, falando sobre esse período, lá em 2 Pedro capítulo 2, versos 1-3, ele diz o seguinte: ele antecipou que nesse período surgiriam falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado a verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Aqui começa o cumprimento de Daniel 7:25. Quando nós estudamos o livro de Daniel, se você se recorda, lá Deus nos disse, nessa passagem de Daniel 7:25, que surgiria um poder religioso que blasfemaria contra Deus, que perseguiria e mataria o povo de Deus,
e que mudaria a lei de Deus. No período do cavalo vermelho já, Constantino havia assinado um decreto dominical, mudando a santidade do sábado para o domingo. E aqui começa com toda a força, como diz muito bem Pedro, a entrar na igreja heresias destruidoras, infamando a verdade. E é o período em que a liderança dessa igreja, movida por avareza, fazia a venda de indulgências, ou a venda do perdão. Então as pessoas, dependendo do quanto pagassem para a igreja, podiam pecar antecipadamente já. Dependendo do valor que dessem para a igreja de Roma, recebiam o perdão às vezes por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos antecipadamente. Por isso que Pedro fala sobre o comércio do povo de Deus. O povo de Deus, ao ser confundido, ao ser enganado pelas heresias da igreja de Roma, ao ter seus olhos desviados do foco da cruz de Jesus, passou então a pagar para receber perdão de pecado. Passou a pagar aquilo que Deus nos deu de graça, aquilo que Deus nos deu de presente, que é a nossa salvação. Aí nós chegamos no quarto selo. O quarto selo é um cavalo com uma cor bastante diferente. Ele tem uma cor pálida. Esse cavalo, ele simboliza a morte. E esse quarto selo, esse cavalo, segundo a Bíblia, um cavalo amarelo, ele representa a Idade Escura, a Idade Média, a Inquisição, que foi instaurada pela Igreja de Roma a partir de 1232 para torturar e matar todos aqueles que não se submetessem à autoridade de Roma, que não aceitasse, que não concordasse com os ensinos da Igreja de Roma. E esse período vai de 538, que foi quando o bispo de Roma, após a eliminação dos ostrogodos, a tribo ariana, ele assume o controle da Igreja de Roma, até 1517, quando Martim Lutero, um monge católico, ao se deparar com Romanos 8 e ler em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele escreve as 95 teses da justificação pela fé e ele publica essas teses no dia 31 de outubro de 1517, porque ele está indignado, ele está revoltado com a venda de indulgências. Porque o que a Bíblia nos diz é que a salvação é de graça. Você não precisa pagar, você não precisa fazer sacrifícios. Não é através de obras, de carregar cruz nas costas, pedra na cabeça, caminhar de joelhos, que você vai chegar até o céu. Deus não quer sacrifícios. O sacrifício quem fez foi Jesus Cristo. O que Deus quer é a entrada na nossa vida. Por isso Ele nos diz, por isso Ele convida, por isso Ele apela a mim e a você, dizendo o seguinte: filho meu, dá-me o teu coração, deixa eu entrar na tua vida. Mas era exatamente o oposto que a igreja ensinava nesse período. Esse período de 538 a 1517 corresponde à igreja de Tiatira, a carta que Jesus enviou para a igreja de Tiatira. Esse é o fundo do poço do cristianismo. É o período em que nós vamos ver
Lá no capítulo 12 do Apocalipse, Deus dizendo que a mulher fugiu para o deserto, ou seja, a igreja de Deus, para não ser exterminada, ela tem que fugir para o deserto, ela tem que se retirar para regiões menos povoadas para poder ser preservada. É o período em que o paganismo entra com toda a força dentro da igreja cristã. E Deus nos diz, nos falando sobre esse período, nós vamos ler em seguida aqui algumas ilustrações das torturas e das maneiras como o povo de Deus, além de torturado, era morto por não se submeter às doutrinas, aos dogmas da Igreja de Roma. Eram mortos como hereges, como bruxos, né? As formas terríveis de tortura e de morte. E Deus nos diz sobre esse período o seguinte: o Cordeiro abriu o quarto selo. E aí o quarto ser vivente diz: vem, e João vê, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome e por meio das feras da terra. Na realidade, essa perseguição, essa matança, ela já começa no período anterior e aqui ela se intensifica, tanto assim que o cavaleiro deste cavalo amarelo é chamado Morte e o inferno estava seguindo a morte. Agora, o que nós precisamos entender é que nós não podemos compreender a palavra inferno segundo a crença popular. Porque se você for procurar o significado da palavra inferno, no original em que a Bíblia foi escrita, aqui no Apocalipse, ela foi escrita em hebraico, porque é Novo Testamento, ali a palavra inferno vem do... desculpe, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho é que foi escrito em hebraico. A palavra inferno, no grego, é a palavra Hades, e Hades significa sepultura. Então, o que estava seguindo o cavaleiro do cavalo amarelo, que era chamado Morte, era sepultura. Tamanha a mortandade do povo de Deus. E que eram mortos à espada, eram mortos de fome e por animais selvagens também. O quinto selo, agora nós terminamos os 4 cavalos e os 4 cavaleiros. Chegamos no quinto selo. E aqui nós vemos também uma simbologia. Nós vemos nesse selo almas debaixo do altar. E é um período que vai de 1517, quando Martinho Lutero começou a Reforma Protestante, contra a venda de indulgências e contra os dogmas impostos pela Igreja de Roma. Começa o movimento de Reforma Protestante e ela se estende, esse período se estende até 1755, quando começam a acontecer os eventos do tempo do fim. Esse período de 1517 a 1755 corresponde à igreja de Sardes, que nós já estudamos também. Então vamos ver o que Deus nos diz sobre essa questão de almas debaixo do altar. Primeiro, nós precisamos entender a palavra alma também nesse texto do Apocalipse, escrito em grego, vem do grego psique. E quando nós vemos como nós fomos criados por Deus, lá em Gênesis 2:7, a coisa se esclarece mais. Porque lá está escrito assim:
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui também nós não podemos entender a palavra alma como alguma coisa que se desprende do corpo quando a pessoa morre. Porque quando nós vemos como nós fomos criados por Deus, nós entendemos o que quer dizer alma. Alma no grego vem de psique. Psique significa exatamente o que está escrito aqui em Gênesis 2:7, quando diz que quando Deus criou Adão, formou uma figura semelhante a dele. Aquele Deus, imagine a cena, aquele Deus gigantesco se abaixando, pegando o barro, moldando uma figura semelhante a dele. Adão estava pronto na frente de Deus. Ele estava com cabeça, tronco e membros, ele tinha cérebro, pulmão, coração, vasos sanguíneos, artérias, ossos, músculos, ele estava pronto, ele só não tinha vida ainda. E o que é que Deus faz? Deus então sopra no nariz de Adão. Quando ele sopra no nariz de Adão, ele transmite a vida que estava nele, em Deus, para Adão. E Adão inspira. Nesse momento, Adão começa a respirar. E aí Adão passa a ser, segundo o texto bíblico, conforme nós vemos aqui em Gênesis 2:7, Adão passa a ser uma alma vivente. Veja que o texto bíblico, e eu vou pedir para focalizar bem aqui outra vez, o texto bíblico de Gênesis 2:7 não nos diz que Adão passou a ter uma alma vivente. Aqui diz claramente que Adão passou a ser alma vivente. Então, o que é uma alma? É um ser vivo. Tudo aquilo que tem corpo e respira é uma alma vivente. Resumindo a nossa criação, Deus, na sua infinita sabedoria, ele é muito simples nas coisas que ele cria. Ele usou apenas 2 ingredientes para nos fazer. Ele usou o pó da terra, o barro, e soprou no nariz de Adão o fôlego de vida. Ou seja, Adão passou a respirar. E aí, quando o corpo passou a respirar, passou a ser um ser vivo, que a Bíblia chama de alma vivente. Atos 2:41 ilustra muito bem também essa questão. Então, o que é uma alma? Somos nós. Eu sou uma alma. Você que está nos assistindo, que está acompanhando esse estudo através da internet, é uma alma. Quantas pessoas tiverem à sua volta, são almas viventes. Quando você olha um campo de futebol, por exemplo, e normalmente eles costumam dar o número de pessoas que ali está, ou 40 mil pessoas, ou 50 mil, 60 mil, depende da capacidade do estádio, nós poderíamos dizer que ali tem 40 mil almas, 50 mil almas, 60 mil almas viventes. Alma é você, sou eu, um cachorro é uma alma vivente, uma planta é uma alma vivente. Então, essas almas estão clamando debaixo de um altar. Lá nos versos 9 a 10 do capítulo 6, Deus nos diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja, até aqui a linguagem é simbólica. João vê simbolicamente debaixo de um altar almas clamando por vingança,
provavelmente aqui fazendo alusão aos mártires que tinham sido mortos pela fidelidade deles à palavra de Deus, pela fidelidade ao Evangelho de Cristo. E eles pedem vingança. Esse altar, ele faz menção ao altar do santuário terrestre, porque era no santuário terrestre que havia o altar de sacrifícios. Lá no santuário celestial não tem altar de sacrifícios. Lá só tem o altar de incenso, que fica dentro do primeiro compartimento do santuário, do lugar santo. E essas almas estão debaixo do altar de sacrifícios. Esse altar era onde eram sacrificados os animais e aspergido embaixo dele o sangue desses animais sacrificados. E Deus continua falando sobre eles, sobre essa situação, nos explicando lá em Gênesis 4, 9 a 10, para nós podermos entender que essas almas embaixo do altar são simbólicas. Nós buscamos quando aquele episódio sobre Caim e Abel. Lá nos versos 9 a 10 do capítulo 4 diz assim: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Veja, a voz do sangue de Caim, de Abel, não estava clamando, não estava gritando, assim como as almas que estavam debaixo do altar. Se almas são pessoas, e essas pessoas já estavam mortas, porque eram mártires clamando por vingança, é uma figura ilustrativa, é uma figura de linguagem que Deus usou. Assim como o sangue de Abel não clamava, assim como a pedra também não clamava para a madeira na parede, lá em Abacuque 2:11, em Tiago 5:4, a pedra também não clamava. É uma ilustração que Deus usa para nos fazer lembrar que aqueles que já morreram ainda não receberam a recompensa. Isso está por toda a Bíblia, esse ensinamento. Deus vai dar a recompensa para os salvos, para todos os salvos ao mesmo tempo, e o castigo para os perdidos, para todos os perdidos, ao mesmo tempo também. Por isso é dito para essas almas, na sequência, no versículo 11 do capítulo 6, o seguinte: Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, ou seja, já elas estavam salvas, morreram salvas porque morreram em Cristo, e lhes foi dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse um número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Esse período aqui se estende por toda a Idade Média, de matança de cristãos. Aqui, o pior é que nesse período, lá no cavalo vermelho, era o Império Romano pagão matando cristãos. Agora aqui eram cristãos, pessoas que se diziam cristãs, matando cristãos. Matando cristãos, colocando fogo nesses cristãos ainda vivos, né? Decapitando, enfim, de diferentes maneiras eram as torturas e os tipos de morte. E aqui é feito referência a um número de pessoas que ainda iria ser morta como esses mártires foram, porque esse período se estendeu ainda por muito tempo. Aqui os albigenses, os huguenotes foram massacrados pela Igreja de Roma, mas também pode estar se referindo ainda
a uma perseguição de cristãos que esteja no futuro, como a gente vai ver ao longo do livro do Apocalipse. E chegamos agora ao sexto selo. Sexto selo, os sinais do tempo do fim. A partir daqui, não existe mais simbologia. No sexto selo, o sexto selo, a descrição é literal. E esse período vai de 1755, quando aconteceu o primeiro sinal previsto na Escritura para a abertura do tempo do fim, e se estende até 1844, quando começou lá no céu o tempo do juízo. E Deus nos diz assim, no capítulo 6, o capítulo 6 inteiro fala dos 6 primeiros selos, nos versos 12 a 13, Deus nos diz: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Quando nós vamos, porque a linha de interpretação da profecia, não sei se ficaria bem nós usarmos a palavra interpretação, de estudo, melhor dizendo, que nós usamos é a linha historicista. Nós estudamos a profecia e vemos na história o cumprimento da profecia. Esses acontecimentos, inclusive Joel 2,10 já anunciava lá no Velho Testamento que isso aconteceria. Quando nós vamos à história, nós encontramos já o cumprimento desses eventos. Por exemplo, a primeira ilustração que nós temos aqui, ela se refere ao terremoto de Lisboa, que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755. 1º de novembro era um feriado religioso, dia de Todos os Santos. As igrejas estavam cheias, os conventos da mesma forma. Era horário de missa, quando de repente Lisboa foi atingida por um terremoto sem precedentes. 2 horas após o terremoto aconteceu um incêndio e logo em seguida do incêndio muitas pessoas correram para o porto, só que o mar havia recuado e hoje nós conhecemos bem o que isso significa em função do que temos assistido acontecendo também no nosso mundo atualmente. Logo em seguida vem um tsunami e que devasta Lisboa. Só que esse terremoto, ele não foi o maior em número de vítimas, mas ele foi o maior que já se teve notícia em relação à área de abrangência. Ele atingiu mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Ele pegou Lisboa, pegou a parte da Europa, se estendeu até a Austrália, o norte da África e veio até as Américas. Então, a primeira data, o primeiro acontecimento que faz com que o sexto selo seja aberto foi o terremoto de Lisboa. Na sequência, nós temos ali Deus nos dizendo, após o terremoto, ele fala no versículo anterior que nós lemos, ele fala sobre o escurecimento do sol e da lua. Isso aconteceu no dia 19 de maio de 1780, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Amanheceu um dia de céu claro, sol brilhante, céu azul,
E lá pelas 9, 10 horas da manhã começou a escurecer. A escuridão era tão densa que as pessoas não conseguiam ver o rosto umas das outras. E foi noticiado, você pode entrar com essas datas na internet que você vai ter mais detalhes sobre esses acontecimentos. Esse dia foi noticiado pelos jornais americanos como o dia escuro. E era a manchete de primeira página dos jornais. E foi noticiado como um acontecimento sobrenatural, porque não havia condição para um eclipse. O Sol, a Lua e a Terra não estavam alinhados. Foi realmente alguma coisa sobrenatural. O Sol não deu a sua luz e a Lua, na sequência desse dia, quando apareceu no céu, apareceu vermelha como uma bola de sangue. O terceiro acontecimento que deu abertura também ao sexto selo ocorreu em 13 de novembro de 1833. Deus nos falou do terremoto, do escurecimento do Sol e da Lua, e Ele nos fala da queda de estrelas. Isso, nessa noite de 13 de novembro de 1833, começou aproximadamente às 9 horas da noite e se estendeu até às 2 horas da manhã, quando a claridade que essas estrelas provocaram foi tão intensa que as pessoas acordavam e vinham para fora, porque a noite virou dia. Isso aconteceu na costa leste dos Estados Unidos, onde já Guilherme Miller estava pregando. Ele começou em 1831, ele estava pregando sobre a segunda vinda de Jesus. Muitos acreditaram que nesse dia, nesse momento, era isso que estava acontecendo. São vários os autores que comentam esse fato. Alguns falam em 60 mil estrelas por hora, outros chegam a citar 200 mil estrelas por hora, riscando o céu, muito próximo da Terra. Agora, eu queria focar de novo nessa tela, para que a gente parasse um pouquinho para pensar. Veja uma coisa. O primeiro grande acontecimento que abre o sexto selo ocorreu em 1º de novembro de 1755, terremoto de Lisboa. Depois Deus fala no escurecimento do Sol e da Lua. Isso aconteceu em 19 de maio de 1780. E finalmente ele fala da queda de estrelas, 13 de novembro de 1833. Então, tudo que havia sido profetizado como acontecimentos espetaculares já ocorreram. Na sequência que Deus descreveu e com uma precisão impressionante. O último grande acontecimento ocorreu em 1833. E nós vemos aqui, então, com essas catástrofes que já ocorreram no nosso planeta, nós vemos aqui o cumprimento dos 6 primeiros selos. Assim como as igrejas, nós estamos hoje debaixo da 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Os 6 primeiros selos já se cumpriram. E eu queria chamar a atenção para um fato extremamente importante. O texto está aqui na Bíblia, mas se você tiver sua Bíblia em mãos, abra, por favor, lá no capítulo 6 do Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. Vá lá no livro do Apocalipse, no capítulo 6, e leia nos versos 12. Ali está sobre o 6º selo. Nós lemos o verso 12 e o verso 13, né? A descrição dos sinais da volta de Jesus, e nós vemos que na cronologia de Deus, na história de Deus, o próximo grande acontecimento
está no verso 14, que nós temos aqui, se porventura você não tiver sua Bíblia. Mas você pode acompanhar na tela, mas eu vou ler na minha Bíblia. Lá está escrito: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O que eu queria chamar a sua atenção, se você já não percebeu, é que nós estamos exatamente entre o verso 13 de Apocalipse 6 e o versículo 14. Do verso 13 do capítulo 6 até o versículo 1, que fala do primeiro selo, tudo já aconteceu, tudo já se cumpriu. O próximo grande acontecimento que nós vamos ver ocorrendo diante dos nossos olhos é o céu se abrindo, o céu se enrolando para os lados como um pergaminho e Jesus descendo com todos os anjos do céu. E aqui é nos descrito, é detalhado para nós o que vai acontecer nos momentos que precedem a descida de Jesus. Aqui diz que todos os montes e ilhas sumiram dos seus lugares. Isto significa que as montanhas rochosas do Canadá vão desaparecer, os Andes na América do Sul, os Alpes na Suíça, o Monte Everest, as Ilhas Bermudas, a Jamaica, as Ilhas Havaianas, até a minha querida ilha de Santa Catarina, Florianópolis, tudo isso vai desaparecer. Por quê? Porque vai ser o fim da vida nessa terra quando Jesus estiver voltando para nos buscar. E tudo isso, e é sobre isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. O próximo grande acontecimento que nós vamos ver, que nós vamos presenciar, é o céu se enrolando para os lados como um pergaminho. Eu não sei se você já se deu conta de que a maioria das profecias já se cumpriram. O que está à nossa frente é muito pouco para se cumprir e muito rápido. E a intenção não é alarmar você, não é amedrontar você, mas Deus nos deu as profecias para que a gente possa se posicionar a tempo, enquanto é tempo de salvação. Nós lemos, estudamos sobre as 7 igrejas e vimos que no 5º período uma porta se abriu lá no céu, a porta do santuário celestial. Essa porta ainda está aberta, ainda dá tempo de você e eu nos posicionarmos com esse Deus, de nós dizermos para esse Deus de amor que nós aceitamos, que nós queremos viver com Ele aqui nesse mundo para estarmos com Ele na eternidade. Essa mesma conclusão que nós chegamos lendo o capítulo 6 do Apocalipse, você vai chegar também se você ler Mateus 24, verso 29 e 30. Ali Jesus também antecipou os sinais da sua vinda. Ele falou do escurecimento do sol e da lua, falou da queda de estrelas e, na sequência, ele fala da sua volta. Nós estamos entre Mateus 24, versos 29 e 30 e Apocalipse 6, versos 13 e 14. É assim que marca o relógio da nossa história. E Deus continua nos falando no capítulo 7, se você percebeu, voltando aqui,
no capítulo 6, o 6º selo termina com uma pergunta. Aqueles que não quiseram se entregar, que não quiseram orar para esse Deus, que não quiseram manter um relacionamento com Ele, nesse momento vão orar, vão pedir para que os montes caiam sobre eles, para que possam escondê-los da face daquele que está sentado sobre o trono. E eles perguntam, na hora do desespero, eles perguntam, quem é que vai resistir diante de Jesus? Quem é que vai ficar de pé diante do nosso Deus de amor quando Ele voltar para nos buscar? E o capítulo 7 do Apocalipse responde. Nos versos 1 a 3, nos mostram que os que vão resistir são os 144 mil selados. Você quer saber quem são eles? Você quer saber se esse número é literal ou é simbólico? Então você não pode perder o nosso próximo estudo, porque é sobre isso que nós vamos nos debruçar sobre a Bíblia. Vamos entender as características dos 144 mil, porque Deus é muito claro. Ele diz que somente aquele que tiver o selo dele estará entre os salvos, ficará de pé diante de Jesus. E aí então, após o capítulo 7, que está na Bíblia como um capítulo parentético, o capítulo 6 inteiro fala dos 6 primeiros selos, o capítulo 7 fala do selo de Deus, que é o preparo necessário que o povo de Deus precisa ter para estar de pé diante de Jesus, para estar entre aqueles que vão exultar de alegria quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. Aí, após o capítulo 7, quando Deus fala das características dessa classe especial de salvos, nós temos então o 7º selo. O 7º selo está num versículo só, no capítulo 8. E o 7º selo é a própria volta de Jesus. Então, mais uma vez, nós estamos a um passo do resgate dos séculos. Nós estamos a um passo de finalmente irmos para casa. Jesus está voltando. A cada estudo que nós fizermos, mais certeza você vai ter disso. E isso, como nós já falamos, não é para você se preocupar, não é para você se desesperar, mas é para você se ocupar com quem está vindo. E quem está vindo? Jesus, o nosso Salvador. E o 7º selo, no capítulo 8, verso 1, é-nos dito, Deus escreveu, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O que é o 7º selo? É o silêncio no céu por cerca de meia hora. Depois da convulsão do planeta, de terremoto, de escurecimento do sol, da lua, de queda de estrelas, de guerras, catástrofes, enfim, tudo isso que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, depois do povo de Deus ter sido selado, faz-se silêncio no céu por quase meia hora. Veja, vamos fazer uns cálculos aqui para nós podermos entender esse período. Um dia literal, ele tem 24 horas. E um dia literal, em profecia, corresponde a um ano literal. Que um ano tem 12 meses. 12 horas, porque nós precisamos chegar no cálculo da meia hora. Se 24 horas, que é um dia literal, corresponde a um ano literal, que tem um ano profético, né? Que tem 12 meses, 12 horas correspondem a 6 meses. 6 horas, 3 meses. 2 horas, 1 mês. 1 hora corresponde a 15 dias. E meia hora corresponde
há 7 dias e meio. Porque a Bíblia diz que vai se fazer silêncio no céu por quase meia hora. Não diz que são exatos meia hora. Então, meia hora na profecia das 7 dias e meio. Muito provavelmente, 1 semana é o tempo do verso 1 do capítulo 8. O que é que vai acontecer? Mateus 25, 31 me diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Por que que o céu vai ficar em silêncio? Porque o céu vai ficar vazio. Jesus vai voltar com todos os anjos do céu. A primeira criatura que nós vamos ver quando os nossos olhos se abrirem para o plano espiritual é o nosso anjo. Diante de nós, estendendo a mão para nos tomar pela mão e nos levar ao encontro de Jesus. O que é o 7º selo? É a descida de Jesus com todos os anjos do céu. Imagine que espetáculo! Que espetáculo de luz e de som. Porque Jesus resplandece, a pureza, a santidade dele é tamanha que ele brilha. É a glória de Deus, é o caráter de Deus. Todos os anjos que vêm com ele resplandecem a glória dele. E todos eles virão tocando trombeta. E esse dia está aí, diante de nós. Jesus está voltando para buscar a você e a mim. Em que situação nós vamos estar naquele dia? De que lado você vai estar? Só 2 grupos. Uns que vão exultar de alegria e dirão: eis o nosso Deus, e ele nos salvará. E outros, aqueles que provavelmente nunca oraram ou pouco oraram, estarão clamando para que os montes e os rochedos caiam sobre eles, para que eles possam se esconder da face do Cordeiro. Eu não quero participar dessa oração naquele dia. E acredito que você também não. Hoje é o dia, agora é o momento de nós nos entregarmos nas mãos desse Deus de amor. Agora é o momento de nós termos inteligência intelectual suficiente para nós entendermos que o retorno com Cristo vai ser extraordinário. O retorno que teremos ao investirmos nas coisas do reino de Deus vai superar em muito as coisas que esse mundo pode nos oferecer. Porque o que é que ele nos oferece? O resultado, no dia seguinte, sempre é um gosto amargo na boca. Sempre é a sensação de insatisfação, de infelicidade, é uma sensação de vazio interior. Mas com Deus, ainda aqui nesse mundo, a nossa vida adquire sentido. O mínimo que Deus faz por nós é dar sentido à nossa vida. Experimente esse Jesus, se entregue nas mãos dele. Exulte com essas notícias que nós tivemos essa noite. Jesus está voltando. O próximo grande acontecimento que nós vamos ver no céu, nas nuvens do céu, é o céu se abrindo e Jesus voltando para buscar você e a mim. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, que maravilha, Senhor. Que amor é esse, Pai Santo? Que plano extraordinário, o plano da salvação. O plano que Tu elaborastes para nos resgatar desse mundo de pecado, de sofrimento, de dor e de morte, para nos levar para um mundo
onde ninguém mais vai chorar, onde ninguém mais vai sofrer e ninguém mais vai morrer. E principalmente, Senhor, Tu estás vindo nos buscar para nos levar para um mundo onde nós vamos Te ver face a face. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, que ao tomarmos conhecimento dos Teus ensinamentos nessa noite, Senhor, a partir de agora, a partir desse momento, o principal objetivo da nossa vida, Senhor, seja nos prepararmos, seja nos entregarmos em Tuas mãos de amor, para podermos num futuro muito breve Te vermos face a face, Senhor. Olharmos nos Teus olhos de amor, sentirmos o teu olhar de amor sobre cada um de nós. Pai querido, não permita, Senhor, que nada nem ninguém nos afaste desse alvo, dessa prioridade absoluta, Senhor. Que o Teu Santo Espírito permaneça em nós e assim Ele possa nos transformar de tal maneira, Pai Santo, que quando Teu Filho Jesus voltar, nós possamos estar entre aqueles que vão exultar, entre aqueles que serão levados pela eternidade, através do céu, com todos os anjos que estão vindo com Ele, para assim vivermos pela eternidade sem fim. Pai querido, que esse presente se concretize na vida desse Teu querido, que está na frente desse computador, Senhor, na vida de cada um de nós que aqui estamos. Estende a Tua mão poderosa sobre nós, nos sela, Senhor, nos separa para Ti. Faz de cada um de nós cidadãos do Teu reino. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos no nome santo e doce do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Esperamos você na próxima semana. As maravilhas, os ensinamentos de Deus, as advertências, as exortações desse Pai de amor não param. Tem muito mais. Por isso contamos com a sua presença. Fique na paz de Jesus. Fique sentindo que Jesus esteja com você a tal ponto que você possa usufruir aqui ainda nesse mundo da atmosfera do céu. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Até lá. Compreenda melhor o passado. O presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra Profecias.